Bom, gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. É, é a primeira pregação minha do ano. Quem estava na minha última pregação? Eu falei sobre o que eu via, aquela passagem de João 1, de que João se lembrava, às 4 horas da tarde, lembra essa pregação? Eu falei muito sobre ver, sobre lembrar, e hoje eu queria pregar um pouquinho na mesma linha. O título da minha pregação é Instilando o Olhar. Instilando. Eu fiquei pensando, qual a palavra que se adequaria o ato de colocar colírio nos olhos? Aí a palavra é instilar. Eu não sabia. Pois é, olha só, a vivendo e aprendendo. Instilando. E eu quero falar um pouco sobre ver a Jesus, porque eu tenho... Para quem está me acompanhando, desde o ano passado eu estou num mood aí de ler algumas coisas diferentes. Eu estou lendo Crônicas de Nárnia agora, você acredita? Depois de 30 anos da minha vida, com 31 anos... Aliás, gente, uma salva de palmas para mim, que eu fiz 31 anos essa semana. Eu estou recebendo presentes ainda, então, meu Pix é... Sacanagem, né? Fiz 31 anos... Estou aos meus 31, li Dom Casmurro já esse mês, olha só. Capitu, Bentinho. Bentinho, sem vergonha. Eu sou do time da Capitu. A Capitu, ela tá limpo. Estou lendo muito poetas brasileiros, até os portugueses, Fernando Pessoa. E eu voltei a compor, assim, algumas canções. Inclusive, essa semana eu gravei umas coisas. Então, eu estou num mood bem artístico assim mesmo. Até estou pensando em voltar a desenhar. Vou deixar o Gustavo no chinelo, tá? Eu vou mostrar a vocês quem é um verdadeiro artista, alma livre aqui, segundo a Milena. E eu estou nessa pegada, assim, de... Talvez a palavra que mais sintetiza é fazer poesia, né? Porque eu sou um poeta, né? Eu sou um artista e é isso aí. E... li muita coisa em dezembro, li alguns filósofos também. Eu estava num negócio assim que, terminei a pós-graduação, o módulo do mês, aí eu falei, cara, vou ler umas coisas que vai deixar minha mente assim, descansar. Aí li algumas coisas, e um dos caras que mais assim me cativou a atenção foi um cara chamado Rubem Alves, né? Um poeta brasileiro, ele até é um teólogo da Missão Integral e Teologia da Libertação, mas, assim, ele é legal. E, lendo, assim, eu comecei a, de fato, ter um embelezamento no olhar para ver as coisas, né? Para perceber as coisas. Ver a beleza de Deus na criação, propriamente dito. E... sabe Romanos 1? Estou falando de Romanos 1, né? Que as coisas criadas, né? Essa revelação geral, onde nós olhamos para a natureza, vemos resquício do conhecimento de Deus nas coisas da qual Ele criou. E aí, coincidentemente, eu fui para o Rio de Janeiro, e eu mudei a minha percepção do Rio de Janeiro. Você acredita, pessoal? Calma, não é para tanto. Calma. E realmente o Rio de Janeiro é bonito, gente. Assim, é muita coisa assim mesmo. 31 anos, você acredita? 31 anos demorei para assumir que o Rio de Janeiro é bonito. Eu conheci alguns monumentos históricos. Cara, eu fui em lugares do tipo... aqui foi a igreja que Dom Pedro I casou, foi coroado, sei lá. Aqui foi a varanda onde a princesa Isabel levantou a Lei Áurea. É umas paradas assim bizarras da história do Brasil. E aí, uma dessas viagens, eu comecei a refletir mais sobre ver. E foi aí que eu cheguei nesse texto de Lucas 24, se você puder abrir. 24:13. É um texto extremamente conhecido, extremamente famoso, tem até música sobre. A gente vai demorar um pouquinho na leitura, que é do 13 ao 27. Sabia que eu quase preguei com o microfone aqui, ó, auricular, eu ia chocar. Tá aqui, na verdade, é porque a gente não testou. E eu fiquei meio assim,
meio assim de pregar. Não vai que dá pau. Que aconteceu os negócios na Páscoa, eu falei, vai que dá um problemão, né? Cantata. Natal. É que a Páscoa está aí. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Meu amor. Ah, você abriu do Matos? Tá. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu somente o peregrino que não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? Muito cômico, né? Quais coisas? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele, presta atenção, o que remisse Israel. Frisa nisso aqui. Mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia, e desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, ou seja, os discípulos, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Curve sua cabeça, vamos orar. Jesus, eu oro para que o Senhor me ajude dentro das minhas limitações. O Senhor sabe da minha carência. Eu oro também pelos meus irmãos que estão aqui, para que eles não sejam interferidos pelas minhas dificuldades, Deus, porque é obra do Seu Espírito Santo produzir o Evangelho e florescer o Evangelho dentro dos corações aqui, Pai. Eu oro para que o Senhor nos acompanhe do início ao fim desta pregação, faça de nós uma boa terra para a produção do Seu Evangelho em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente, como eu havia dito, cara, realmente eu estou um pouco cansado hoje, de verdade, André. Cara, ontem eu fiz uma ministração, uma pregação. Cara, o louvor começou 8h20 e foi terminar 9h50. Foi assim, um negócio assim, surreal, assim. Fazia muito tempo que eu não via uma coisa assim. Foi muito, 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 muito bom. Cara, foi tão bom assim que eu estava liderando o louvor, já tinha jogado violão para um lado para o outro. Eu falei assim: pastor, profetiza. Aí ele foi lá. Foi mó legal. Depois eu preguei também uns 35 minutos, eu acho, né? 30 minutos, 30 minutos eu preguei, cara. Até menos. Isso é avivamento, tá? Tô mudado. E a minha voz está bem, bem cansadinha, então vou precisar muito da colaboração de vocês. Mas, como eu estava dizendo, fui para o Rio e estava nessa minha jornada poética, lendo muito Rubem Alves e lendo também Fernando Pessoa, Alberto Caeiro.
E aí eu falei assim, vamos na praia, né? Fomos na praia, acho que a gente foi na prainha, que é bem tranquilo, sim, é bem de boa. E aí eu falei assim, tava lá, eu e o Timóteo, a gente tava conversando, cadeira de praia, vendo o mar, falei, nossa, vou fazer poesia, né? Nossa, vou fazer poesia agora. Aí eu comecei a observar o mar e a ver o mar, e aí eu falei assim, nossa, que bonito e tal. De repente, eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas de repente eu comecei a pensar, quantos peixes deve ter aqui? Aí eu, mano, nossa, deve ser, quantos metros cúbicos de água deve ter só nesse aqui que eu estou vendo, né? Eu comecei a devagar, eu comecei a pensar, tipo, mano, quantos grãos de areia? Nossa, aí você viaja, tipo, Abraão, você lembra de Abraão? Era isso que ele estava falando, a areia. Eu falei, nossa, como eu estou poético, né? Nossa, vou escrever um livro já. E aí eu falei, nossa, e tal, comecei a pensar e filosofar, e falei, nossa, eu tô poeta. E aí eu fui para casa, para casa do Timóteo, no caso, né? E aí foi engraçado que estava lendo, aí eu fui resgatar algumas coisas que eu tinha escrito, e lá tinha uma frase de Alberto Queiro que dizia, pensar é estar doente dos olhos. Eu falei assim, nossa, eu achando que estava fazendo algum tipo de poesia, mas talvez eu só não estava enxergando o que, na verdade, precisava ser visto. E aí eu fiquei meio que em parafuso, assim, eu fiquei pensando, cara, como assim eu estou doente dos olhos? Porque quando a gente se depara com as coisas da vida, ou coisas que são belas, bonitas, a gente tende a, de fato, observar, contemplar, mas a gente é um pouco tragado e sequestrado por uma ideia de pensar sobre aquilo que nós estamos vendo. E, de repente, quando nós éramos apenas para estar contemplando, nós caímos num vício de ficar pensando. E uma coisa que era para ser simples, que era para ver, mesmo nós estando de frente daquilo a ser visto, a gente fica inteligindo e pensando, e refletindo, e a gente perde o maravilhamento que aquilo poderia produzir na gente. E aí tem um filósofo que eu não recomendo muito a leitura, mas ele é bem niilista, assim, para quem entendeu a referência. Ele é bem niilista. E ele diz que, eu vou até ler aqui para vocês, ele diz que deve-se aprender a ver, deve-se aprender a falar e a escrever. Nos 3 casos, a meta é uma cultura nobre. Aprender a ver é habituar o olho à calma, paciência, a deixar que as coisas se aproximem de nós. É adiar o juízo, aprender a envolver e cercar o caso particular por todos os lados. Essa é a primeira preparação para a espiritualidade. É não reagir imediatamente a um estímulo, mas lançar mão dos instintos que inibem e isolam. Aprender a ver, segundo compreendo, é aquilo que o modo de falar não filosófico chama de vontade forte, o essencial. Aí é precisamente não querer, é poder suspender decisão. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós precisamos aprender ou reaprender a ver as coisas. Talvez a gente esteja tão acostumado com a metodologia desse século a antecipar juízo ou adiantar e acelerar juízo, que nos faz pensar de maneira demasiada e rouba a nossa visão das coisas. A gente para de ver as coisas. A gente para de perceber e contemplar as coisas pelo simples fato delas existirem. Quer ver um exemplo? Eu estou tentando ficar o mais alto possível das redes sociais. Esses dias eu abri um vídeo assim, acho que não eram rios, não lembro agora direito. Mas um pai estava lavando o carro, e ele estava lavando o carro com a VAP, e de repente ele lavando, ele coloca a VAP de lado, ele começa a esfregar, e aí o filho dele, talvez o nome do filho dele seja Estevão, porque ele pegou assim, aí ele começou a jogar a água da VAP toda dentro do carro, do banco de couro. Aí ele, moleque, sim, trovejou para cima dele, moleque,
Isaac, para com isso, eu não sei o quê. Como talvez qualquer pai assim faria, né? E aí, o moleque, né, criou um casulo dentro dele assim, entrou assim para dentro dele. E aí o menino ficou meio assim, intimidado. Aí passou uns momentos, ele continuou lavando, aí passou uns momentos no vídeo, aí teve um corte seco ali. Aí ele chegou para o filho dele e falou assim, desceu na altura dos olhos dele ali e falou, me perdoa, meu filho. O papai ficou bravo. Aí eu fiz o que não é necessário fazer. Abri os comentários. Ai, Deus. Primeiro comentário mais curtido. Estava assim, abre aspas. Lembrou que estava gravando, fecha aspas. Aí eu, que desgraçado, mano. Caraca, tipo... E aí a gente está tão viciado a antecipar juízo, que parece que nós somos obrigados a todo momento a atribuir algum tipo de definição ou juízo para as coisas que nós estamos vendo, e nós não conseguimos ver que apenas era um pai pedindo desculpa para o filho dele. A gente não consegue ver que era um pai, que é raro, amigos. Um pai pedir desculpa para um filho, dizendo, eu errei. A gente está tão... E aí, esse mesmo filósofo vai dizer que nós nos encontramos numa situação que é fisiológica. Nós estamos viciados a juizar, se assim posso dizer. A atribuir juízo às coisas que nós estamos vendo. Isso é uma condição meio que patológica, parece. Porque a gente está condicionado a tudo que a gente vê dizer, isso é de direita, isso aqui é de esquerda. Isso aqui é comunismo, isso aqui é capitalismo. A gente fica, deixa eu ver se isso que ele está falando tem algum viés. Deixa eu ver se isso que ele está falando... E a gente começa a pensar, vendo, pensamos, e não conseguimos ver o pai que pediu perdão para o filho. É bizarro isso. De fato, a gente precisa aprender a ver. A gente não está vendo, a gente está pensando. A gente não está vendo, a gente acha que está vendo, mas não está. E existe um grande perigo. É o perigo... Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, ela disse que é uma distorção cognitiva. Você pensa tanto, minha mãe é psicóloga, pensa tanto, que você conversa com uma pessoa e você já cria um estereótipo, um espantalho, e você já define, Capitu é malvada. Capitu é sem vergonha, Bentinho, olha só, tadinho. Você é empurrado para acelerar esse juízo, e de repente a gente está fazendo isso com as pessoas da igreja, com o pastor que prega, com o irmão que vai na nossa casa, porque você já acelerou o juízo, você já criou um espantalho na sua cabeça que só você acha que existe. E nós só não conseguiu ver que era o irmão que estava conversando, falando da vida com você. Você já achou que ele queria alguma coisa? Você já achou que... Enquanto ele está falando, você fica pensando na resposta. Enquanto ele está falando, você fica conjecturando na sua mente. Tipo assim, nossa, como ele é assim, eu não faria assim. Você está viciado. Você está viciado em ver e não ver. Você acha que está vendo. Você acha que está conversando, mas você está sendo preconceituoso, no sentido de pré-julgar, pré-definir as pessoas. Talvez nesse exato momento você esteja me atribuindo juízo ao que eu estou fazendo agora, pregando. Mas você está vendo? Você está me vendo? Você está vendo o evangelho sendo modelado na sua cabeça agora? Ou você só está pensando no almoço? Ou que hoje não está quente? Ou você só está pensando em alguma coisa que foi uma fuga para você ver o evangelho sendo pintado diante dos seus olhos? Talvez de fato a gente esteja um pouquinho viciado em ver. É uma condição, vício. Por isso que ele fala aqui no final. É precisamente não querer. É poder suspender decisão, o filósofo diz. É no sentido, eu não vou me lançar a um julgamento agora, eu apenas vou ver um pai que está pedindo perdão para o filho.
Henrique, por que você está falando isso? Porque é exatamente isso que nós precisamos identificar, que é a problemática dos discípulos aqui em Emaús. É exatamente a mesma coisa. Doente dos olhos. Está doente dos olhos. Só para a gente contextualizar, esses dois discípulos aqui, que é muito engraçado, quando a gente lê os discípulos, esses dois discípulos, nós pensamos que são dois homens, sabia? Acontece com você, a gente pensa talvez em Pedro e Tiago, exemplo, né? Tiago e João, Cleopas e mais sei lá, um outro Pedro, um outro João. Mas o que é um consenso é que Cleopas, que é o homem aqui da passagem, a mulher dele aparece lá em João 19, 25. Diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, que é esse cara aqui, e também Maria Madalena. Então, Cleopas aqui é ele e a mulher dele, e provavelmente eles estão voltando para sua casa. E era engraçado que ele fala, um dos que estavam com nós, eles foram também e testificaram que as mulheres tinham visto. E eles fazem esse trajeto de Jerusalém até Emaús, que dá 60 estádios, que é mais ou menos 11 quilômetros. É um percurso de mais ou menos 2 horas a 3 horas. Mano, é chão. Então, para pensar, você está saindo de Jerusalém, as mulheres acabaram de dizer que viram a Jesus, os seus amigos disseram, eu vi a Jesus, e eles voltam para casa e estão conversando sobre os acontecimentos, sobre as coisas que se passaram por 2 horas e meia. Vamos arredondar, 2 horas e meia aqui. Gente, uma conversa de 2 horas e meia é conversa. Dá tempo de você pensar e repensar, e tipo, será que é verdade, será que não é, e tudo mais. E é engraçado que eles estavam falando, sem eles saberem, do Evangelho. Porque eles dizem, a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e a gente achou que era ele que iria remir Israel. Então eles estavam falando do Evangelho, falando sobre os acontecimentos, a história de Deus, o drama de Deus. Eles estavam conversando sobre isso. Só que o mais engraçado é que eles estavam falando, e aí de repente aparece um sujeito do lado deles. Cara, isso aqui é bizarro. O Mestre dos Magos. Eu estou lendo o Cavalo e Seu Menino, de Nárnia, e tem uma cena que é exatamente muito parecida, que Aslan aparece do lado do menino, assim, e ele não sabe quem é, ele só começa a falar de um tal leão, que era não sei o que lá, ele não consegue perceber Aslan. E eles estavam falando, gente, eles estavam conversando, filosofando, eles estavam pensando muito, refletindo muito. De repente aparece esse sujeito ao lado deles, e, gente, eles não conseguem ver. É fácil diagnosticar aqui que eles estavam doentes dos olhos. E talvez esse seja o nosso perigo hoje. O nosso perigo diário. Nós, presta atenção no que eu vou falar. Falamos de Jesus. Para Jesus, nós oramos. Falamos de Jesus nas nossas vidas. Deus, é tão bom quando o Senhor não sei o quê. Falamos para Jesus, Espírito Santo, não sei o quê. Com Jesus ao lado do Espírito Santo. E talvez nós não estamos vendo Jesus. Você pode até orar no seu quarto, você pode até falar, você pode falar de Jesus para os seus amigos, a gente pode falar de Jesus aqui, a gente pode cantar sobre Jesus, com Jesus, mas não necessariamente estamos vendo, estamos pensando muito
sobre Jesus, sobre a história da redenção, sobre a história da nossa vida, sobre a história do Brasil, sobre os últimos acontecimentos, e as pessoas chegam e o que você está fazendo? Aliás, você não sabe o que está acontecendo no ano, você não sabe as coisas que Deus está fazendo, você não sabe as coisas que estão acontecendo no Brasil, e a gente está pensando, e de repente não estamos vendo. E Jesus pode estar do nosso lado, sem ser visto. E de repente ele pergunta, o que está acontecendo? Eu não sei. Porque ele chega e fala assim, do que vocês estão falando? Nossa, você não sabe. E de repente, está questionando, você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que estão acontecendo nesses dias? Doente dos olhos. Eles estavam como eu, vendo o mar, de frente para o mar, com o mar, mas eu comecei a pensar, quantos metros quadrados? E às vezes só precisava ver que o mar era azul. É simples, o mar é azul, a areia é branca, o céu é bonito, é a criação de Deus e isso reflete a glória dele. Glória a Deus pela criação. Que bonito, que perfeição. Porque tem coisas que a gente apenas precisa se maravilhar diante dos... A gente tem que olhar para uma pintura e não tentar ficar pensando, é só ver que obra de arte. Ou escutar uma música e não ficar pensando, nossa, qual foi a ideia do compositor? Será que ele pensou na rima? Será que o Djavan ele pensa nas palavras ou ele já fala açaí guardiã, zum, 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 um imã? Ele faz uma teologia disso aí, porque as pessoas ficam enchendo o saco dele. Ele fica pensando, e às vezes a gente apenas não contempla. A gente está aqui diante do louvor, Deus está querendo se revelar, e talvez a gente fique pensando, quando é só para nós fecharmos nossos olhos e vermos. Não prestar atenção se a música foi assim, se a música voltou, se era para ter cantado essa parte mais uma vez, se era, não sei. Para de pensar e veja. Veja Jesus. Para de pensar que o seu irmão, se ele é teólogo ou não, se ele sabe ou não, veja Jesus nas palavras dele. Veja o evangelho sendo pregado pela boca do seu irmão 242, veja. Não pense. Deixa ele falar, deixa ele contar a vida dele. Não fica pensando se ele está... Não diagnostique os irmãos. Não diagnostique as pessoas, é chato. E o doente é você. Você está com distorção cognitiva. Você apenas precisa ver, meu irmão. A minha pergunta é, você está vendo Jesus? De verdade. Você está vendo Jesus? Ou só está falando para Ele, com Ele, todos os dias? Você ora, você fala dEle, com Ele. Ao lado dEle. Para Ele. Você tem visto Jesus quando você sai pela rua? Você tem visto a glória de Deus quando você lê a sua Bíblia? Você tem visto Jesus quando alguém compartilha uma palavra de Deus no seu 242? Ou não precisa nem ser no 242, pode ser na vida. Às vezes a gente perde palavras que poderiam ser fecundadas no nosso coração, porque a gente está pensando muito, mano. A gente está viciado. A gente está... Eu fiz um texto esses dias chamado Narco-Usuário da Visão. A gente está entorpecido com os ópios deste mundo, os ópios das telas celulares. A gente fica viciado em só... Pensa, juízo, olha, vê, não vê, juízo. Esse aqui é esquerdista, esse aqui é direita, esse aqui é não sei o que lá, esse aqui é tal, esse aqui é tal. Nossa, é isso que estão falando. Essa igreja aqui, a igreja fulano tal, soltou uma nota sobre isso, vou atribuir juízo. Viciado. Isso que nós estamos, viciados. Por isso que o título da minha pregação é Instilando o Olhar. Só que aí eu já vou chegar no final. Nossa, obrigado. Eu acho que talvez existem alguns exemplos para nós que ainda podem
ferir um pouquinho mais a nossa razão, porque teve um cara que, na verdade, teve 3 exemplos. O primeiro é Atos 7:55, que diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava assentado à direita de Deus. Estevão, ele não ficou pensando, ele somente, Deus agraciou com a visão do trono de Deus e o Filho do Homem em pé. Mas tem um outro exemplo, que na verdade ele foi até já dito. Lembra que eu disse que Cleopas, ele disse para Jesus que ele esperava a redenção de Israel? Ele não conseguiu ver Jesus, ele não conseguiu ver o Messias num homem que estava ao seu lado. Ele não conseguiu ver a promessa num homem normal. Ele não conseguiu ver. Aí eu fico pensando, aí vem a minha imaginação. Será que as mãos de Jesus estavam perfuradas? Fico pensando. Não sei. Será que quando o partir do pão, eles vêm por causa do partir do pão ou porque tinham machucado nas suas mãos? Não sei. A gente pode viajar aqui, mas é interessante pensar nisso. Mas a questão é que tinha um adulto, vou usar essa expressão, tinha um adulto do lado deles, e eles não conseguiram ver o Messias. Agora, teve um cara, isso se chama estar curado dos olhos, isso se chama alguém que vê o Evangelho, isso se chama alguém que é sensível ao Espírito Santo. Se por um lado nós temos 2 adultos que não conseguiram ver num adulto o Messias, por outro lado nós temos Lucas 2:25. O que está lá em Lucas 2:25? Os meus olhos viram a salvação. Teve um homem, presta atenção, teve um homem que conseguiu ver o Messias sem ele estar formado em adulto, sem ele ter sido crucificado, sem ele ter feito milagres. Este homem, compelido e cheio do Espírito Santo, conseguiu ver o Cristo num bebê. E um bebê de 7 dias, como é que ele é, Lê? Cara de joelho. De um lado, 2 discípulos que andaram com Jesus. Um deles viu Jesus crucificado, foca nisso. Viu Jesus crucificado. Era um dos discípulos. Estava lá. Não conseguiu ver o Messias num homem adulto. Por outro lado, nós temos um que viu o Messias numa criança sendo formada. Um bebê formado. Ele falou... E olha só como Lucas faz esse jogo de palavras. Em Simeão, ele diz assim, ele esperava a consolação de Israel. Em Cleopas, ele esperava a redenção de Israel. Os 2 viram a Jesus, mas somente um viu. Um esperava a consolação, Simeão, e a viu. Ele viu a consolação, o outro viu a crucificação e não viu a redenção de Israel. Gente, ver não vendo, que droga. E aí, até parafraseando, né, o livro que eu estou lendo, alguém já leu o Cavalo e Seu Menino? Amém. Gente, descobri que fantasia não é para criança. Me perdoa. Parênteses. Como você quer imaginar a beleza de Deus, os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, como você quer ver beleza exterior sendo pobre interiormente? Fecha parênteses, volta à pregação. Nesse livro, O Cavalo e Seu Menino, a história é bem longa, mas eu vou resumir. Esse menino, ele é atacado por leão, o leão fere a amiga dele, ele é atacado por lobo, aí um gato ajuda ele é abandonado,
e ele está num barco, e aí um cara acha ele e tal. A vida do menino, e ele fala assim, eu sou um desafortunado. Eu sou o mais miserável de todos. E aí, de repente, tem uma coisa do lado dele, que está meio turva assim, porque está neblina. Ele não está vendo essa coisa, mas ele começa a conversar com essa coisa, e de repente essa coisa é um leão. E ele falava assim, quem é você? Eu falei assim, eu sempre estive lá. Você que não viu. Fui eu, cara, é muito forte. Fui eu que empurrei o barco quando você estava prestes a morrer, e um homem que estava meditando ao luar te encontrou. Eu era o leão que correu atrás de você, e você coincidentemente encontrou com essa sua amiga. Fui eu que protegi os lobos de te atacarem. Era eu. Eu era o leão que feria a sua amiga. Aí ele faz uma pausa dramática assim, como assim você feriu a minha amiga? Aí você assim, meu filho, eu não conto a história de ninguém a outra pessoa, somente a história dessa pessoa. Caraca, muito forte, mano. Ele não é fofoqueiro. O Aslan é incrível, gente. E era isso. Sempre foi ele. Ele sempre estava lá. Nós que não o vimos. E aí, às vezes, eu estou falando e você está imaginando que a gente precisa ver a glória de Deus. Não, a gente precisa ver até o cuidado de Deus com a nossa vida, que a gente não vê. Meu amigo, você chegou aqui hoje, vivo, alimentado, seguro, e talvez você não tenha visto o cuidado de Deus na sua vida. Talvez você não está vendo o cuidado de Deus com a sua família como Deus provedor. Você não está vendo. Ele está lá. Às vezes ele precisa rugir para a gente ouvir e ver. Mas eu não quero ficar todas as vezes refém de um rugido para ver. Eu quero ver constantemente Jesus. Eu quero ver Ele cuidando da minha família. Quando eu vou para uma agenda e eles ficam sozinhos, eu vejo o seu cuidado. Eu vejo quando o dinheiro está acabando e não falta comida em casa. Eu vejo. E eu quero continuar a ver. Porque quando a gente para de ver, a gente começa a pensar. E aí, meu amigo? Como dizia o poeta contemporâneo, ando para trás quando não te vejo. Lucas Souza. Só que tem uma questão. Ver produz... Gente, 11h41, tenho 20 minutos ainda. Caraca, eu tô aqui, ó. Ver produz fascínio, mas também proclamação. Isso que é interessante. Só que, como que nós vamos ser cativados por beleza, por fascínio, sem esse embelezamento, óbvio, mas tem um texto de Rubem Alves, que é muito bom. Eu tenho uma filha, eu estou ensinando ela várias coisas, música, ela gosta de violão, de teclado, ela gosta dessas coisas, né? Tá cantando, ela estava cantando assim, alguém te ama, alguém te deseja. Ela gosta assim e tal. O Tevinho também já gosta. Cara, gente, existe alguma entidade cósmica, instrumentista, que faz com que as crianças gostem de pegar duas coisas que se assemelham a baquetas e batam constantemente sem parar em coisas metálicas. E eu já falei, filha, bateria não é instrumento. Tô brincando. E eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso produzir fascínio na minha filha? Como é que eu posso produzir essa obsessão, esse gosto musical? E aí eu achei uma poesia de Rubem Alves que diz assim, ó, a experiência da beleza tem de vir antes. Se fosse ensinar uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras, as sílabas. Simplesmente leria as histórias mais fascinantes que a fariam
entrar no mundo encantado da fantasia. Então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela desejaria que eu lhe ensinasse o segredo de transformar letras e sílabas em histórias. Talvez a gente está querendo discipular as pessoas que não estão vendo por uma tal metodologia. A gente está querendo ensinar o A, o B, o C, conjunção adversativa, objeto direto, indireto. Nossa, até hoje não sei, me perdoa, sou ruim mesmo. Objeto direto, indireto, transitivo, indireto. Ai, meu Deus. A gente está querendo que a pessoa goste de literatura ensinando o porquê separado, porquê junto, porquê com acento, porquê... Meu Deus do céu. Parênteses, tá? Aspas, parênteses, coxa. Cara, eu não estou criticando a literatura brasileira, não, a língua portuguesa. É muito bom, descobri que é muito bom mesmo. A gente tem que se orgulhar disso. Fecha. Mas não é assim que você produz fascínio numa pessoa. Um discípulo, alguém que te vê como talvez um mentor, alguém que te admira, não é ensinando teologia, a teologia sistemática, a gente está fazendo como o Rubem Alves adverte, tipo assim, não é ensinando as letras, as sílabas, não. Veja Deus. Seja fascinado por Deus. Mostre a ela Jesus. É igual você querer... perdão, os amigos fazem isso, mas aquele namoro evangelístico. Tipo, vou trazer o menino, aí ele vai se converter. Se ele não vê, ele não vai. Ele não vai ser fascinado. Ele precisa ser fascinado, então, capturado pela beleza e chegar às suas próprias conclusões. É encantador ver Jesus. Eu não consigo mais essa vida. É assim que se converte um crente, pelo amor de Deus, entre aspas mesmo. É vendo Jesus. Não é ensinando aqui, assim, a ortodoxia, as histórias da igreja. Se ele não vê, não vai ter fascínio, cara. E a gente precisa ver e chegar à conclusão, vendo Jesus, que ele é impressionante. Gente, Jesus, ele é impressionante. Ele é incrível. E quando você é fascinado, quando você vê a beleza, então ler as Escrituras se torna fácil, porque você foi encantado, você foi atraído. Vir à igreja não é pesado, servir a Jesus não é pesado, porque você viu e faz parte do ver, estar obcecado por aquilo e querer se envolver com tudo aquilo que faz parte do que foi visto. E aí, para a gente ir concluindo, cadê o Nick? O Nick. Aqui. Vendo, não vi. Ô, vem cá, vem cá. Voltei. É por isso, irmãos, que a gente precisa enchilar os nossos olhos, para nós começarmos a ver a Jesus. Porque eu não quero ser a igreja de Apocalipse 3:18, que diz: aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Mas talvez a gente precise de colírio, realmente. Enchilar gota a gotas da glória de Deus sendo mostrada diante dos nossos olhos, para que a nossa cegueira, ela vá embora. E por fim, como então ver? Porque ainda está tudo muito subjetivo, místico e tal, apesar de o discipulado começa com contemplação. Cadê os adolescentes? Estão lendo? Estão lendo, né? Já terminou, Azaf? Está longe? Mais ou menos, né? Então, terminou, Claudinho? Mais ou menos. É que eles vou dar um boi, vai. Eles receberam semana passada o livro, vai. Como ver a Deus? Ai, meu Deus, como é o nome do cara mesmo? Samuel Campos Brancos. Whitefield. Eu tive o privilégio de chegar nele e perguntar: como eu vejo a Deus?
Porque discipulado começa com contemplação, né, e tal. E aí ele falou assim, cara, a gente é mais fácil que parece, a gente vê Jesus numa pregação. Isso cativa a nossa mente, a nossa imaginação, e nós vemos a Jesus. Nós vemos a Jesus na vida dos irmãos, com pequenos Cristos, nós vemos a Jesus. Nós precisamos... A gente, às vezes, complica muita coisa, né? E, às vezes, é mais óbvio, né? E o óbvio precisa ser dito, né? Óbvio para quem, né, Alê? Inclusive, se inscreva no canal do Alê, dá um dislike, descurta, não compartilhe. Brincadeira, gente. Porque o dislike também hypa, né? Você sabe, né? Hypa. Pode ir embora. Só faz alguma interação. Se inscreva no nosso Substack também, que o Alê está com 1.000 inscritos no Substack, gente. Uau. Eu tô com 60 só, gente. Eu comecei esse mês. Se inscreve lá para me dar uma moral lá. Todas essas coisas que eu estou tirando aqui foi tudo de escrever, sabia? Como ver? E aí o Samuel fala isso, né? A gente vê na simplicidade da vida cristã. Nas canções, existe essa ideia mística de quando nós cantamos, nós estamos vendo a Deus. Obviamente tem um conceito, que talvez eu pregue um dia, que é um conceito de Tomás de Aquino, que é a conversão aos fantasmas. É muito legal. Talvez o Luan ficaria orgulhoso. O poder da imaginação a serviço da teologia, né? Mas aí eu achei uma coisa muito interessante. Lá em Gálatas 3, se você puder abrir. Vocês estão comigo ainda, gente? Sim? Gálatas 3:1 diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Agora presta atenção, agora nas próximas palavras. Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus foi crucificado? Interrogação, pausa dramática. Gente, quem está escrevendo? Paulo. Quando que a igreja da Galácia foi plantada? Muitos anos depois da crucificação, certo? Chegamos a essa conclusão, todos juntos, comumente, sim? Muitos anos depois. Eu não me recordo agora, devia ter pego essa informação. Mas são anos posteriores, porque só Paulo ficou 13 anos aprendendo lá, estudando no deserto e tudo mais. Então, assim, no mínimo 15, 20 anos, assim, tá? 15 anos de diferença da crucificação, mais ou menos, para este acontecimento. Mas Paulo, ele diz assim: ó Gálatas, seus insensatos, quem enfeitiçou vocês? Não foi Jesus exposto diante dos seus olhos? Aí você pergunta assim, how? Como? How? How, para quem não entendeu o inglês, é como, tá? Perdão, é que eu sou poliglota. Em espanhol, como? Como? Tem que ter um como? Cuemo? Cuemito? A pergunta é como? Como que eles viram? Responde. Como que eles viram não vendo? E aí, tem uma coisa fascinante. A palavra grega que Paulo usa para exposto é a palavra retratar. Vamos lá comigo? O que é um retrato, gente? Foto. Só que não existia foto, a gente não pode fazer um anacronismo aqui. Retrato no sentido de uma pintura. Lembra como estava assim, né? Aí faz uma pintura, né? Pantocrator. E aí faz uma pintura e retrata aquilo que está sendo visto. Aquilo que foi visto é retratado numa obra de arte. É essa a expressão que Paulo está utilizando para os Gálatas. Um retrato. Não foi Jesus retratado diante dos vossos próprios olhos. Ele não está falando que ele pintou uma coisa, não, tá? Ele está falando que
a pregação do Evangelho foi tão forte, tão profunda, que foi capaz de penetrar o mais sombrio do imaginário, os lugares mais inacessíveis do imaginário das pessoas, a ponto de florescer um retrato da crucificação diante dos olhos dos Gálatas. Nas palavras de Calvino, Paulo emprega essa expressão para indicar a eficácia da doutrina que lhes pregara, pois ele insinua que a sua doutrina teve tal clareza e evidência que era exatamente como se ele houvesse retratado Cristo numa pintura, de tal modo que o tivessem visto, não meramente com os olhos, mas até tocado com as mãos. O Evangelho foi exposto com tamanha precisão e evidência a eles. O Evangelho foi proclamado e pregado, que é como se eles estivessem vendo o próprio Cristo crucificado diante de seus próprios olhos. E esse, meus amigos, esse é o antídoto dos olhos cegos, dos olhos enfermos. Existe só um meio de recuperação para aqueles que não estão vendo a Jesus, para aqueles que não conseguem ver, não vendo, ou para aqueles que não vendo precisavam ver. Gente, e é engraçado que estava aqui diante de nossos próprios olhos, e a gente não viu, a gente não leu, mas a gente sabe. Por acaso, não foi o partir do pão vivo que as escamas caíram? É necessário compartilhar o Evangelho aos irmãos para que a visão volte. É necessário proclamar. É por isso que ele fala assim, não podemos deixar do que temos visto e ouvido. Nós precisamos falar. Não podemos de anunciar o que nós temos visto. Eu preciso falar, eu preciso proclamar. A exposição do Evangelho é a maneira como os olhos são curados. Porque, meu irmão, eu quero te deixar um alerta. Esse retrato do Evangelho, ele precisa ser pintado diante de nossos olhos. A pregação, ela tem esse papel de, à medida que eu vou falando, você vai imaginando, você vai modelando, você vai vendo, mesmo sem os seus olhos. Porque, gente, infelizmente, nós estamos fadados a todo o conhecimento de Deus ser indireto. Nós ainda vemos como por um espelho. Nós vemos como por um reflexo. Nós estamos fadados a ver os reflexos de um objeto, é por intermediação ainda. Mas, irmãos, eu gosto muito de uma frase que o Ale disse, me ensinou e mudou a minha vida. Hoje nós imaginamos, nós adoramos com os nossos olhos fechados, mas haverá um dia que os nossos olhos não estarão mais fechados, ou doentes, ou cegos. Nós adoraremos com os nossos olhos abertos e o veremos como ele realmente é. Não haverá mais necessidade de uma pintura diante dos nossos olhos, não haverá mais uma ideia de imaginação na nossa mente. Tudo aquilo que a gente pensou, tudo aquilo que a gente imaginou, vai surpreender, vai transcender, porque Ele é infinitamente maior de tudo aquilo que podemos pensar ou imaginar a seu respeito. Mas Ele nos deixou uma coisa para enchilar os nossos olhos: o Evangelho, ver a beleza de Deus. E a minha mensagem tem apenas uma advertência, que talvez você possa estar ouvindo e você ficou atento até o final. Henrique, isso não acontece comigo. Eu vejo, mas eu quero, sabe, aqueles que duvidam até daquilo que estão vendo, sabe? Daquilo que falam, daquilo que pensam. É prudente. Maldito o homem que confia no homem, mas nada como o dia de amanhã. A minha advertência é o seguinte, porque nós aqui somos muito intensos. Nós somos
ferozes, vorazes. Talvez não todos, alguns têm o seu jeitinho, mas é muito característica da nossa igreja sentir a presença de Deus. Nosso corpo, nosso coração, quando nós estamos diante do momento de louvor muito intenso, ou quando alguém compartilha alguma coisa, fala alguma coisa do Evangelho, a gente tem o nosso coração ardido. E o nosso propósito é aqui ter um coração ardido, ter um coração em chamas. Mas, meu irmão, preste atenção, um coração ardido não é sinônimo de ver a Deus. Não é sinônimo de que você está vendo Jesus do seu lado, mesmo conversando com Ele. Eu quero que você veja Jesus. Eu quero que você seja fascinado por Jesus. Eu não quero, através de uma pregação, te convencer de que você precisa vir para a igreja. Eu não quero, através de um manual, um credo, uma confissão, você vir para a igreja só porque está no credo que tem frequência. Eu não quero que você se envolva com os ministérios, com o staff, com o ministério de louvor, com as coisas que tem, porque, afinal de contas, eu preciso servir a igreja. Eu não quero que você faça essas coisas porque você precisa, porque você tem que. Eu quero que você faça porque você está vendo. Eu quero que você faça porque você foi fascinado. Uma obsessão foi criada no seu coração, e não somente ardido ele está, mas os seus olhos estão fascinados. Já não há mais escamas. Já não há mais escamas. Você precisa ver a Deus, irmão. Eu não quero que você vire um religioso que vem aqui, afinal de contas, eu preciso vir todo domingo. Eu preciso vir todo domingo. Eu preciso no 242. 242. Ai, ministério ao Senhor. Ai. Você não está vendo. E eu quero que você veja Jesus. Eu quero que você o admire. Eu quero que você o contemple. Eu quero que você o perceba. Eu quero que você o olhe. Eu quero que você o veja. E vendo, se torne obcecado por Ele. Como Jacó, que viu Raquel, disse: mas ele trabalhava e os anos não eram pesarosos, porque ele havia visto uma mulher que encantou os seus olhos. Os anos, os trabalhos, as coisas não eram pesadas para ele, porque ele estava fascinado. Isso que eu estou fazendo, eu vou ter um prêmio, eu vou ver, eu vou ter com ela 7, 14 anos, tudo bem, eu a quero. E meus irmãos, eu o quero. E eu quero que você queira. E eu não quero, como Rubem Alves nos adverte, eu não quero te ensinar a teologia, a sistemática, a bíblica, a histórica, a filosófica. Eu não quero te ensinar. Óbvio que isso é importante depois. Mas primeiramente, eu quero que você seja fascinado, para então você pode me ensinar mais sobre esse Jesus? O ensino, a procura por saber mais por Jesus, por ir visitar a casa dos irmãos, ela é movida por uma obsessão que tem a sua raiz. Alguém pode me falar de Jesus? Eu preciso de alguém me ensinar. Eu achei que eu sabia, que eu estava vendo, eu não estou vendo. Alguém pode. E aí você já não vai na casa da pessoa, do seu 242, porque você tem que ir, mas porque você quer ver Jesus nele. Você quer ver o Evangelho sendo pintado diante dos seus próprios olhos. Você quer ver alguém, por favor, porque sabe o que é o perigo? Eu não quero chegar para vocês e dizer assim: ó igreja One, quem vos enfeitiçou? Como vocês podem estar viciados? Não foi Jesus exposto diante dos olhos de vocês, crucificado? Eu não quero chegar a vocês e dizer: que feitiço que está em você, você não está vendo. Irmão, você precisa ver para poder orar, você precisa ver para ler a Bíblia, você precisa ver para pregar, você precisa ver Jesus.
Você precisa... Gente, a gente não tem uma sarça ardente, infelizmente. A gente não tem um monte pegando fogo. A gente não tem transfiguração, a gente não tem carruagem de fogo. A gente não tem. Se você não quiser ver, e essa aqui é uma comunidade daqueles que admitem que estão cegos e querem ver. Essa é uma comunidade que admite: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu estou cego e não sabia.